Eu fiquei com o que é a arte barroca. A arte barroca ela é um estilo artístico que surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Ele é caracterizado por sua dramaticidade e riqueza de detalhes. Este movimento ele buscou provocar emoções intensas no espectador, utilizando contrastes de luz e sombra, composições dinâmicas e expressões marcantes. Nas pinturas, artistas como Caravaggio e Rembrandt, eles exploraram o chiaroscuro, enquanto na escultura Gian Lorenzo Bernini, ele trouxe o realismo e movimento às suas obras. A arquitetura barroca, ela se destaca por suas formas grandiosas e ornamentação exuberante, visíveis em igrejas e palácios. E o barroco ele reflete um período de grande riqueza cultural, onde a religiosidade convive com um forte apelo aos prazeres sensoriais. Então, em resumo, a arte barroca ela é uma celebração da emoção e da complexidade, unindo opostos em uma estética fascinante. Sobre as características do barroco. O barroco ele é um estilo de época marcado pela oposição e pelo conflito, que acaba revelando uma forte angústia existencial. Dessa forma, as obras literárias dessa época e até as obras artísticas mesmo apresentam visões opostas ou a aproximação de opostos, tais como o antropocentrismo versus o teocentrismo, o sagrado versus o profano, luz versus sombras, paganismo versus cristianismo, o racional versus irracional, fé versus razão, carne versus espírito, pecado versus perdão, juventude versus velhice, céu versus terra, erotismo versus espiritualidade. E além do culto ao contraste, o estilo também possui outras características, como fusionismo, que é a fusão entre a visão medieval e a renascentista, algumas figuras de linguagem, como antítese e paradoxo, que refletem uma época de contrastes, o pessimismo, que a felicidade, impossível na Terra, só se realizaria no plano celestial, o feísmo, fascinação pela miséria humana, crueldade, dor, podridão e morte. O rebuscamento, ornamentação excessiva da linguagem, atrelada a um apelo visual. A hipérbole, que é referente ao exagero. Sinestesia, que é o apelo sensorial. Cultismo ou gongorismo, que é o jogo de palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, trocadilhos, figura de linguagem, hipérbatos. O conceptismo ou o quevedismo, que é o jogo de ideias, a comparação e argumentação engenhosa, morbidez, o sentimento de culpa, carpe diem, que é aproveitar o momento, o emprego da medida nova, ou seja, versos decassílabos, e principais temáticas trabalhadas nas obras eram a fragilidade humana, fugacidade do tempo, crítica à vaidade e contradições do amor.
Barroco na Espanha. A Espanha foi o centro dos poetas barrocos, dos quais se destacaram Quevedo, Gongorra, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, Gracián e Mateu Alemão. Eles que fizeram a melhor literatura do século XVII, assimilada pelo resto da Europa a partir da segunda metade do século XVII. Além da literatura, o barroco espanhol foi um dos mais marcantes desse período, onde se destaca o pintor Diego Velázquez e as obras As Meninas, Velha Fritando Ovos, Retrato de um Homem e Cristo Crucificado. Barroco em Portugal. Em Portugal, o Barroco vai de 1508 a 1756. Padre Antônio Vieira é o principal autor do Barroco literário no país, no entanto, passou a maior parte da sua vida no Brasil. Sua principal obra, Os Sermões, constitui em um mundo rico e contraditório, revela sua inteligência voltada para as coisas sacras e para a vida social portuguesa e brasileira. Vieira foi uma espécie de cronista da história imediata, assim, elaborava os sermões usando a técnica medieval, explicitando as metáforas da linguagem bíblica. Além de Vieira, merece destaque o padre Manuel Bernedes, Francisco Manuel de Melo, Francisco Rodrigues Lobo, Feira Mariana Alcoforado e Antônio José da Silva. Na pintura do barroco português, merece destacar a pintora Josefa de Óbidos, que, embora tenha nascido na Espanha, viveu e desenvolveu na sua arte em Portugal. Dentre suas obras mais destacadas são Maria Madalena Confortada pelos Anjos, Calvário, a Sagrada Família e Santa Maria Madalena.